Amém. Abram a Bíblia de vocês em Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Amém? Êxodo capítulo 1. A partir do verso 1 diz o seguinte: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois que desceram de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, e disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades, celeiros, Pison e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietaram por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servires de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou os parteiros e lhes disse: por que fizestes isso, deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Até aí por enquanto, vamos caminhar depois a partir do capítulo 2. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos reunidos e podermos estudar a Tua Palavra. Que Tu possas continuar nos ensinando nessa matéria que é panorama do Antigo Testamento, que possamos continuar aprendendo com ela. Pai, nos abençoe nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. O capítulo 1 de Êxodo é o livro da saída, né? Da saída do Egito. Por isso que fala Êxodo, né? Êxodo tem essa ideia de saída do Egito em direção à terra prometida, em direção a Canaã. E ele é um livro, são 40 capítulos, que vai tratar exatamente como é que foi esse êxodo. E para isso ele começa dando um feedback do que estava acontecendo no Egito após a morte de José. Porque
50, né? E Êxodo então continua a narrativa dos filhos de Deus, dos filhos de Abraão, dos descendentes de Abraão, e conta o que aconteceu com esse povo que estava ali então no Egito. E Êxodo vai ser esse livro cheio ao mesmo tempo de ensinos, né? E ao mesmo tempo de leis. Tem muitas leis em Êxodo, porque acontece o seguinte: Deus, ele está formando um povo, Então em Êxodo ele começa a dar lei para esse povo. Esse povo era um povo que estava nessa condição aqui do capítulo 1, uma condição de escravatura. Então por isso que Êxodo é esse livro que trabalha o que aconteceu. Ele mostra a situação vivencial do povo no Egito, o que aconteceu com esse povo, e ao mesmo tempo Deus levantando um homem chamado Moisés, não é isso? Um homem chamado Moisés, para libertar esse povo. Daí como que Deus cuidou de Moisés, e ele começa então, Êxodo vai ensinar acerca da chamada de Moisés. Logo no início de Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés e mostra os desdobramentos, né, do que aconteceu, o que precedeu a saída do povo do Egito, né? E vai contar toda essa história linda que nós conhecemos, das 10 pragas, da instituição da Páscoa, a saída do povo em direção a Canaã, como é que foi a questão da travessia do Mar Vermelho, e ao mesmo tempo em Êxodo nós vamos encontrar o decálogo, as 10 leis, os 10 mandamentos que Deus deu para o povo. Então nós temos muitas lições, muito o que aprender com Êxodo, e o que aconteceu com esse povo durante a caminhada, a instrução que Deus dava para esse povo, né? Deus instruiu esse povo nos mínimos detalhes. Vamos começar a trabalhar um pouquinho de lei no livro de Êxodo, né? Como é que surgiu a lei, que tipo de lei, né? Para a gente fundamentar depois a nossa teologia do Antigo Testamento. E temos essa história então, desde a trajetória do Egito, passando pelo Mar de Juncos, que é o Mar Vermelho, né? E como é que foi a travessia, a derrota do exército de Faraó, e o que aconteceu na pós-travessia, Deus instruindo esse povo, dando maná para esse povo, cuidando desse povo, Deus dando as ordenanças para esse povo, instruindo sobre como vai fazer o tabernáculo, né? Porque o primeiro templo deles foi um templo em tendas, que é por isso que é chamado de tabernáculo, não? É um templo móvel que se monta e desmonta à medida que o povo anda, à medida que o povo caminha, e Êxodo vai terminar na conclusão do tabernáculo, né? Lá no capítulo 40, quando o povo cumpriu todos os mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado, aí a glória de Deus vem sobre o tabernáculo, aquela história toda que conclui lá em Êxodo. E gostaria de gastar essa aula, nós vamos talvez gastar umas 2 aulas em Êxodo, né, para que a gente possa entender o conteúdo de Êxodo, bem como algumas lições relevantes em Êxodo, né? Como eu disse para vocês, não vamos ficar versículo por versículo igual nós fizemos em Gênesis, né, mas vamos ter uma noção do que se passa em Êxodo. No capítulo 1, nós temos aí então essa informação do que estava acontecendo ali então com o povo de Deus. Então nós observamos aqui que o escritor ele mostra quais foram as famílias, né, que foram para o Egito, que são os filhos de Jacó. E aí nós temos aí uma lista que serve também depois para decorar as tribos de Israel, no verso 2 aí então, que é Rúben, Simeão, Levi, de onde vieram os levitas, né? Judá, Jesus é o leão da tribo de Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Paulo era da tribo de Benjamim,
Dan, Naftali, Gade e Aser, totalizando quantas tribos? 11 tribos, mais a tribo de José, tá certo? Então são 11 tribos mais a tribo de José, dando o total de 12 tribos. Então, quando a gente estuda, as pessoas às vezes não entendem essa logística, né? São 12 ou são 13 tribos? Na realidade são 12, é porque a tribo de José se torna 2 tribos. Ela se torna 2 tribos que são descendentes de José, que são as tribos de Efraim e Manassés, dando um total de 13 tribos. Está entendendo? São 12 tribos, mas quando eu coloco José com 2 nomes, os seus filhos, Efraim e Manassés, porque não existe tribo de José, tem a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, que eram vizinhas, eram 2 famílias que moravam juntas, né? Se tornam 13, mas a Bíblia fala sobre as 12 tribos de Israel. Então tem essa contagem, porque 12 por conta de José, mas José se torna 2 tribos, e ao mesmo tempo são 12 tribos que receberam terra. Então na realidade são 13 tribos, entenderam por quê agora? E somente 12 receberam terra, porque uma das tribos não ganhou terra na hora de dividir as terras, que é a tribo de Levi, porque a tribo de Levi morava ao lado do templo, então ganhou um pedacinho de terra ao lado do templo. Depois nós vamos ver como é que foi a divisão, né? Algumas famílias iam ficar ao sul, outras ao norte, outras ao leste, outras ao oeste, ali aos arredores do templo. Então por isso que tem aí as 11 tribos, a lista das 11 tribos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser, 11, mais a tribo de José, dando as 12 tribos, sendo que José, quem leva o nome são os filhos, né? E aconteceu que morreu José e todos os seus irmãos. Então ficaram aí então no Egito somente os netos de Jacó, somente os netos de Jacó, porque os filhos já haviam morrido. E veio sobre o Egito um novo rei que não conheceu José, né? Então perdeu o vínculo com a família de José, com a família de Jacó. Então não tinha, né? Mudou de presidente, né? Então os cargos de confiança vão tudo embora, né? Então foi o que aconteceu aqui: veio um novo rei que não conhecia o histórico de José, aquilo que ele fez, talvez conhecia até o histórico, mas algo ficou para o passado, né? Não era tão relevante para ele no presente. E aí então eles perceberam que o povo estava multiplicando, porque tal de crente gosta de fabricar filho, né? Então o povo estava multiplicando e eles ficaram com medo. O que é, de certa forma, analisando de forma fria, o que é de certa forma uma preocupação de qualquer país. Então quando nós olhamos, por exemplo, o nazismo na Alemanha, a gente sabe que todas as coisas ruins que aconteceram, a perseguição aos judeus, né? A gente conhece esse lado da história, mas ao mesmo tempo, quando a gente entra no pensamento alemão, a gente entende o porquê. Porque o povo judeu na Alemanha estava se tornando muito numeroso e ao mesmo tempo muito rico. Então como é que eu tenho dentro do Brasil um monte de venezuelano enriquecendo e crescendo, se tornando uma nação maior do que os brasileiros? É algo preocupante. Para qualquer governo isso é algo preocupante. É claro que poderia ter outras formas de lidar com isso, e não o extermínio, e não a questão do matar que aconteceu na época de Hitler, na questão do nazismo na Alemanha, né? Que eles perseguiram de fato os judeus e mataram mesmo, né? É que nós conhecemos da história. Mas qualquer povo que cresce num outro país que não é dele, preocupa a liderança, preocupa os governos, preocupa os reis. Foi acontecer
aconteceu aqui com o faraó. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que analisar os fatores espirituais, mas tem que analisar também os fatores naturais, né? Então tem fatores espirituais, mas tem fatores naturais. Por isso que o rei do Egito ficou preocupado, porque uma outra nação estava crescendo. E qual foi o medo deles? E se vier inimigos, e esse povo que não é nosso povo, se unir com os inimigos contra nós? Esse foi o medo deles, e de certa forma, administrativamente, foi um medo lícito, foi um medo plausível, né? Ele pensou de forma administrativa, e foi o que eles, a primeira sugestão dele foi, de certa forma, evitar o nascimento dos machos, né? Matar os meninos, né? E foi essa instrução que ele deu para as parteiras hebreias, né? Que se nascesse menino, deveria fazer o quê? Matar. E se fosse menina, deixar viver. E, é claro que aquelas parteiras eram tementes a Deus, não fizeram isso, né? E colocaram aqui então, e argumentaram diante do rei do Egito e faraó, essa desculpa aí no verso 19, né? Olha que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias, são vigorosas, são fortes, e antes que eles cheguem à parteira, já deram à luz os seus filhos. Então não dá tempo de matar, não vamos lá cometer um homicídio, né? Só na hora do parto ali dá para estrangular o menino, dá para, né, fazer outras coisas ali, complicar a situação e matar, mas depois que nasceu, né, lá não foi isso, né? Na realidade elas estavam fazendo o parto por temer a Deus, estavam fazendo o parto normalmente, e quando era menino deixava viver. E aqui, queridos, eu gostaria de chamar a atenção para algumas lições teológicas que nós temos já no capítulo 1. Dentre elas, a perseguição espiritual em relação a crianças. Existem fatores naturais, mas existem fatores espirituais, não querendo que nasçam crianças, filhos de servos e servas de Deus. Então isso aconteceu aqui no Egito, essa questão de querer matar as crianças, né? E depois começou uma perseguição, né? Em relação mais acentuada em relação às crianças. Isso aconteceu na época quando Jesus nasceu também, né? Que foi uma chacina mesmo em relação às crianças até 2 anos de idade. Então a gente vê assim que o diabo não briga com criança. Você diz, não, é que coitadinho, deixa viver. Você é servo e servo de Deus, ele quer exterminar mesmo. Ele usa, né, as questões naturais para tentar impedir que o povo de Deus cresça, que o povo de Deus prolifere, né? Então é uma investida sim do inimigo, tentando impedir que o povo de Deus cresça de forma numerosa. E aqui então a parteira então deu essa desculpa. E aqui nós temos uma mentira. E temos um fator aqui, né, interessante. Como é que Deus vai abençoar uma mentira? É uma questão teológica, né? Elas mentiram para Faraó dizendo que as mulheres hebreias eram muito fortes, né? E que parto com elas era papufo, né? Então dava o grito, espirrou, o neném já nasceu. E quando chegava lá para fazer o parto já tinha nascido já. E vai dizer que elas temeram a Deus. E olha que depois disso vai dizer o seguinte: e Deus fez bem as parteiras. Elas acabaram de mentir e Deus as abençoou. Esses parteiros eram hebreios. Elas eram tementes a Deus, né? Olha o verso 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias. Está vendo aí? Lá no versículo 15. A ordem foi dada a quem? As parteiras hebreias. Tá certo? E tem 2 nomes aí, 2 famosas. Era Sifrá e a outra Puá. E o texto vai dizer que então, e Deus fez bem as parteiras. Não é isso? E o povo aumentou, se tornou muito forte.
E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família, abençoou elas, né? Então é uma questão aqui que a gente tem que tratar. Como é que Deus abençoa alguém que está mentindo? Queridos, isso aqui é uma questão que nós resolvemos dentro da ética cristã. Tem muitas coisas que a gente tem que entender, olhar pelo olhar da ética. O que é a ética? Ela compara o seguinte: a ética, ela equipara valores. Ela equipara valores. E quando um mal é contrastado com um bem, eu tenho que medir qual que é o valor maior que está em jogo. Isso é ética. Em que aspecto? Qual que é, o que é mais valoroso? Eu falar a verdade ou proteger a vida das crianças? Qual que é mais valoroso, a verdade ou a vida? Então, se em prol de um bem maior, se é permitido eticamente a mentira. Olha que coisa interessante. Mas por causa de um bem maior. Não é uma mentira pela mentira. Está entendendo? Não é uma mentira que vai prejudicar. É uma mentira que vai salvar. Vou citar um exemplo ético. Um homem está procurando a mulher para matar, para esfaquear a mulher, está com um revólver, né? Querendo matar. Ele tem as razões dele lá, ele não sabe por quê. E a mulher vai, bate na sua porta e pede abrigo na sua casa. Desesperada: meu, por favor, me deixa entrar na sua casa. E você nem entende o negócio, ela já entra. Esconde lá no seu quarto. Aí bate o marido dela lá. Olha, entrou uma mulher aqui, uma ruivinha, alta, te dá as características, e aí você como cristão? É uma questão ética. Nunca nem vi. Quem não estou sabendo. Está entendendo? Então é uma mentira em prol de um bem maior, que é a vida. Então a vida é maior do que a verdade. Está entendendo? A vida, nesse sentido aqui, a vida é maior do que a verdade. Vamos ver depois, vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, o exemplo de Raabe, que mentiu dizendo que os espias não estavam lá, que mentiu para o pessoal de Jericó, que ela não estava dando assistência e não tinha abrigado hebreus na casa dela. E Deus abençoou Raabe, tanto é que destruiu todo Jericó e preservou a vida de Raabe, porque ela abrigou os espias e mentiu para o povo de Jericó que eles não estavam lá. Ou seja, é uma questão de ética. O caso de Abraão não entra nesse valor. Também. Por isso que Deus não, a gente não vê Deus, a gente vê Deus teve consequências, exatamente. Mas a intenção dele era preservar a vida, o medo dele. Tanto é que depois ele lidou bem com isso, e depois ele aprendeu, depois de Deus ter, mesmo assim Deus tratou com ele, Deus não disciplinou no sentido, Deus tratou com ele, né? E tratou com as outras pessoas que se envolviam na situação. Depois ele já se tornou mais maduro, aí ele já não fazia mais isso, né? Mas, isso foram 2 vezes. Pastor, Sansão se encaixaria também? Sansão, em qual situação? Sansão? Fica grande, a minha força está nisso, está aqui, e aí até que enfim, que ele revela, né? Mesmo ele revela de primeiro. Ele ficou se esquivando, exatamente. Também, em prol de um bem maior, né? Em prol de um bem maior. Então, é uma questão ética. As pessoas gostam, nossa, mas como é que Deus abençoa a mentira? Não, mas é uma mentira em prol, exatamente. As crianças não podem ouvir essa. Nós já somos maduros para ouvir isso, né? Então, entender isso com maturidade, tá certo? Aí então, Deus abençoou e Faraó então faz uma segunda proposta no verso 22 aí. Então ordenou Faraó e todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Porque sempre mulher foi mais fácil de escravizar, mulher é mais fácil de lidar, né? Homem pode causar rebelião, é mais difícil lidar com o homem, né? Naquela época, né? Hoje mandaria deixar viver os homens, né?
Capítulo 2: Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. Então era muito comum nessa época aqui casar entre as tribos, então da mesma tribo, já não é mais aqui irmã, já não é mais sobrinha, e sim da mesma tribo. As tribos cresceram, então dava para você casar com a prima de 5º grau, né? Alguma coisa bem distante, né? Então era comum casar, aliás, depois isso tornou inclusive uma orientação para que se casasse dentro da tribo, né? Então casou um homem com uma mulher da tribo de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Por que ela escondeu por 3 meses? Porque ela sabia do mandato real que as crianças do sexo masculino deveriam ser lançadas no Nilo, né? Professor, só pergunta aí, no caso então havia uma contabilidade. Como? Havia uma contabilidade aí, por exemplo, passa o agente de saúde na sua casa contando um por um. Sim, de certa forma sim havia. Não dava talvez para investigar 100%, mas havia sim. Havia sim um controle, uma vigilância, uma coisa nesse sentido, né? E ela conseguiu esconder então durante 3 meses, né? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou o cesto de junco, que ela afetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder, e desceu a filha de Faraó, né, para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, e vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava, né? Não é para menos, longe da mãe, não sabe quanto tempo ele estava dentro daquele cesto, né? E teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Certamente pelas características, alguma coisa nesse sentido, e é questão de intuição, né? Já que os meninos estão sendo mortos, então certamente deve ser alguma mãe tentando salvar o seu filho. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois a moça chamou a mãe do menino. Olha que coisa, cuidado fantástico de Deus, né? Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-o, pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino ou seja, Moisés foi criado pela própria mãe. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho, né, que ela pediu para criar, e essa ele chamou Moisés. Então quem deu o nome de Moisés não foi a mãe, foi a filha de Faraó. Moisés, por quê? Porque a palavra Moshe, né, do hebraico, significa tirado das águas. Então aqui que eu disse para vocês, era muito comum se dar nome de filhos pela situação do parto, né, características, né, ou de onde é que ele foi tirado. Então ele foi tirado das águas, então por isso foi chamado de Moisés, porque das águas isso. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, e ele cresceu, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Então ele foi criado por uma hebreia. Então certamente ele foi instruído quem era o povo hebreu, conheceu a história dos hebreus, e a mãe certamente colocava: olha, você é da nossa nação, da nossa raça, né? Mas você vai ter que ser devolvido para a filha de Faraó, porque eu estou criando você para ela. Então certamente ele tinha essa ideia, né, de quem que ele era filho e a sua situação. Ele já era homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Então aqui Moisés comete um homicídio, né? Quando você diz assim que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso sobre a terra, você vê um fato desse aqui: como assim que ele era manso? Ele, diante de uma situação dessa aqui, já matou o
o egípcio, né? Depois nós vamos, em uma outra aula, falar sobre o que seria essa mansidão de Moisés. Não é aquilo que nós pensamos, não, né? Então aqui, Moisés não era nada mansinho, né? Então ele... Olha. Não, eu ia fazer uma pergunta, mas era do contexto? Pode fazer. É porque tem como mensurar aqui qual que é esse intervalo quando devolve ele a filha de Faraó e quando ele se tornar adulto, tem como saber esse intervalo e esse? Não. Assim, dá para cogitar só, né? Ele era desmamado só ou ele já tinha sido... O que o texto diz aí? Já grande. O menino já era grande, né? Crescido. Então provavelmente o menino, talvez já na pré-adolescência. Para entender que ele era um hebreu, ele já tinha... Então provavelmente o menino já na pré-adolescência, alguma coisa nesse sentido. O menino já grande, não era um recém-nascido, não era um bebê, já era um menino já grande, né? Ou talvez, não dá para calcular certinho, porque o texto não nos traz esse dado, né? Mas alguma coisa aí entre o desmamado e a pré-adolescência, uma coisa nesse sentido aí. 5 anos, 7 anos, 8 anos, alguma coisa nesse sentido. E qual a razão de ter o filho depois dessa idade? Porque não era dela, ela era remunerada para cuidar dele. Era, mas não era. Era dela, mas na situação, lembra que ela pagou e a Egito não sabia que ela era mãe. Não era um plano de Deus já para ele? Sim, de certa forma, sim, claro. Deus agiu em tudo isso depois para o bem de Moisés, para o bem da situação, né? Aí então ele comete um homicídio, né? Escondeu na areia. E aconteceu que ele saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espantas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs príncipe de juízo sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Aí já eram 2 hebreus brigando, e ele tentou intervir, né, mostrando ali de certa forma um espírito de liderança, né? E aí certamente aquele hebreu ele tinha visto o homicídio, né? Isso não tem crime perfeito, né? Então ele viu o homicídio e ele mensurou isso, né? Quer me matar igual matou o egípcio? E Moisés temeu e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Então procurou o Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó. Então Moisés, na realidade, ele estava com o quê? Um neto de Faraó, só que um neto afiliado, né? Não um neto de sangue, né? E ele tentou matar Moisés, e ele foi para uma terra chamada Terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian teve 7 filhos, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então esse negócio de vir tirar água do poço e achar mulher no poço, parece que é na cultura dos hebreus, né? Lembra quem mais achou uma mulher no poço lá? Lembra? Isaac, né? O servo de Abraão, mandou ele lá e procurar alguém, e ele fez uma prova com Deus, quem tirar água e der, e assim, né? Foi a Rebeca, né? A Rebeca foi escolhida de certa forma assim, então. Desde aquele tempo as mulheres trabalhavam bastante. Trabalhavam bastante. E estava ali tirando água e enchendo o bebedor para dar beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. E Moisés, porém, se levantou e as defendeu. Esse aí que é bom para casar, né? Nos defendeu e deu de beber ao rebanho. Então Moisés demonstra um espírito de liderança muito forte, desde a sua juventude, né? E desde os seus primeiros anos como homem já formado, né? E tendo elas voltado a Reuel seu pai, e lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu a beber ao rebanho.
E onde está ele? Disse às filhas: porque deixaste lá o homem, chamai para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem e deu a Moisés sua filha Zípora. Então, Zípora era filha de Reuel, né, que era esse sacerdote da terra de Midian, a qual deu à luz um filho, e ele chamou o quê? Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. E decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, Faraó, né? E os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então o povo clamou aqui, estava escravizado, chegou numa situação muito complicada, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a condição, né? Diante dessa situação aqui, Moisés estava morando onde? Lá em Midian, recém-casado com Zípora, filha de Reuel, sacerdote de Midian, pastor lá em Midian, e ele tinha um filho chamado Gerson, e ele estava então apacentando, né, o rebanho de Jetro, o seu sogro, né? Olha aí então, deu a luz a um filho, a quem chamou Jetro, que tal seu peregrino em terra estranha. Voltando a Reuel, tá, ele estava apacentando aqui então o rebanho do seu sogro. Qual é o nome do sogro de Moisés? Jetro, que era o quê? Sacerdote de Midian. E levando o rebanho, o Reuel é a região que ele estava, né? Sacerdote de Midian, e levantando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus. Qual é o nome do monte? Horeb, que era um monte, tinha esse nome, Monte Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Toda vez que você ver aí o anjo, no maiúsculo, é o que mesmo? Eu falei para vocês? As teofanias, o próprio Deus se apresentando, ou aparecendo, né? E eu falei para vocês que a maioria dos teólogos aplicam a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, o próprio Jesus aparecendo. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça, e Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então é uma sarça, que é uma árvore da região, e ela queimava, só que ela queimava e não se consumia, porque o fogo ele faz o quê? Ele consome, né? Então o anjo do Senhor apareceu. Então diz consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou. Então ele diz ali que o próprio Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. O que ele respondeu? Eis-me. Deus continuou: não te chegues para cá, tira esse sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Verso 6: disse mais: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu.
pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do... Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então preste atenção. O que Moisés tinha de conhecimento de Deus? Praticamente nada, nenhum conhecimento. A primeira manifestação de fato de Deus para Moisés foi aqui. Tanto é que Deus teve que se apresentar. Quem sou eu? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Preste atenção, irmãos, pensando na questão de revelação, o que esse povo aqui conhecia de Deus? Nada, quase nada. Então, professor, eu acho que está na terceira geração, na quarta geração já, não é? É? Por volta de 430, não é? Aham. Vai se cumprir na profecia. Exatamente. Então esse povo, eles tinham uma promessa. É interessante isso, né? Se você pegasse a cápsula do tempo agora, né? Se compra ali na esquina ali, e viajasse lá para o Egito, nessa época aqui, e fosse entrevistar Moisés, nessa época aqui, logo depois da experiência da sarça, né? Ou fosse entrevistar o povo hebreu, e você perguntasse: quem são vocês? Uai, nós somos os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês servem a quem? Uai, nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem que é esse Deus? Uai, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como é que esse Deus gosta de ser adorado? Nós não sabemos. Quais são as leis desse Deus? Nós não sabemos. Onde é que vocês devem adorar? Nós não sabemos. O que mais vocês têm para contar sobre a família de vocês? Não, nós sabemos que esse Deus se revelou ao nosso patriarca Abraão e falou para ele que faria dele uma grande nação e que nós seríamos abençoados. E ele fez um milagre, nasceu um filho da Sara, que era estéril e tal. Mas o que mais vocês sabem desse Deus? Ele não sabe muita coisa. Essa era a teologia deles. Quem que é o Deus de vocês? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lá no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 5, vai dizer, Jesus tem aquelas bem-aventuranças, né? Vai dizer um versículo lá, que os mansos herdarão a terra. E a Bíblia chama Moisés de um homem mais manso sobre a face da terra. O que seria essa mansidão, já que não é aquilo que a gente acha que é? E Moisés, pelo jeito, não é nada manso. Ele mata o egípcio, ele quer resolver a briga lá dos dois irmãos hebreus. Ele, quando chega lá diante dos poços e as mulheres não conseguem tirar a água, ele expulsa o povo lá e bota moral na casa, né? Então ele não é tão mansinho assim não. Manso, queridos, no hebraico, traz uma ideia. Eu gosto de usar a melhor comparação para a palavra é no mundo animal. O manso, o animal manso é aquele que é servil, é aquele que serve. O cavalo manso é aquele que você pode montar em cima dele. O cavalo bravo não pode. O boi manso é aquele que você pode usar, hoje já não tem muito disso, né? Mas é aquele que você poderia usar para arar a terra. Era o boi manso, era aquele que era servil, aquele que compartilha os seus dotes naturais
em prol do outro, para servir. Então, o manso, na realidade, é aquele que compartilha, é aquele que tudo que Deus lhe dá, ele compartilha. Olha que coisa fantástica. Está entendendo? Por isso que o manso ele vai herdar a terra. Deus não dá a terra para avarentos, porque se ele der para avarentos, ele não vai compartilhar. Deus dá para os mansos, porque os mansos compartilham. Então Moisés, ele era um homem manso em todos os aspectos, inclusive na sabedoria. Então os estudiosos afirmam que Moisés estudou matemática, astronomia, astrologia, né? Lá no Egito. Ele era alguém que foi ensinado ali na casa do rei, né? Teve os mesmos estudos que os filhos e os netos de Faraó. Então ele era bem instruído, e ele, tudo que ele recebia de Deus, ele compartilhava. Então você pega essa cápsula do tempo sua e viaja 40 anos depois e volta a entrevistar esse mesmo povo. Quem é vocês? 40 anos depois, sob a liderança de Moisés. Quem é vocês? Nós somos o povo de Deus. Que Deus é esse? Esse Deus é o Deus que faz sinais e prodígios. Esse Deus é o Deus que derrotou todos os deuses do Egito. Esse Deus é o Deus que faz abrir o mar vermelho. Esse é o Deus que sustenta o povo dele. Como é que esse Deus gosta de ser adorado? Eu conto para você nos mínimos detalhes. Está entendendo? Ele gosta de ser adorado assim, assim, assim. A adoração deve ser assim. Temos um tabernáculo para adorar. E como é que são as leis desse Deus? Tem um monte de leis. Vou citar alguns para você. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Honra o teu pai e tua mãe. Guarda o sábado. Não furtarás. Não matarás. Aí esse povo conhecia quem era Deus. Porque tudo que Moisés recebia de Deus, ele compartilhava. Fantástico isso, né? Ele não retinha para si. Que Deus revelava para ele, ele passava para frente. Se Deus dava os 10 mandamentos para ele já promulgava para o povo. Se Deus desse uma palavra para ele já falava para o povo, ele compartilhava. E é isso que Deus espera dos seus filhos, né? Que sejamos pessoas que compartilhem. Quanto mais você compartilhar aquilo que Deus te deu, isso em termos de dons naturais, dons espirituais, se necessário for financeiro, pessoas que compartilham são pessoas mais próximas em todos os aspectos. Deus, ele tem uma bênção especial para aqueles que compartilham. Aquele a quem muito é dado, muito é cobrado, é claro, né? Mas lembra a parábola dos talentos? Aquele que tinha mais e compartilhou e negociou, aí que Deus deu mais. Aquele que reteve, que não negociou, tirou dele e deu para o outro para compartilhar, né? Então é algo a pensar acerca da vida de Moisés. Ele era um homem manso no sentido de servir, manso no sentido de compartilhar, de servir o seu povo e compartilhar. Então Deus falou para Moisés, não é isso? Deus de fato ele reacende a promessa que tinha sido dada a Abraão, tá certo? E vai dizer aqui então que o clamor dele chegou diante de Deus. E a primeira reação de Moisés foi exatamente essa: quem sou eu? Quem sou eu para libertar esse povo? Quem sou eu? E certamente que algumas coisas contaram na sua mente. Como é que eu vou voltar para o Egito? Lá eu sou caçado, lá eu sou procurado pela justiça. Tem um problema lá de que eu matei um egípcio, entendeu? Tem um crime lá para ser resolvido. Não é isso? E muitas coisas certamente vieram à mente de Moisés como obstáculo para que ele pudesse fazer a obra do Senhor, né? E o que eu acho fantástico é isso: Deus pega as pessoas mais improváveis. Moisés era improvável. Moisés não tinha ficha limpa. Moisés tinha ficha suja. Está entendendo?
E se fosse olhar aqui, Deus poderia levantar outras pessoas. Por que Moisés? Com esse passado complexo, né, difícil. Por que Moisés? E depois ele vai falar um pouco mais para frente aqui, ainda nesse mesmo contexto que Deus está falando com ele, que ele era pesado de fala, né? Alguns chegam a afirmar que talvez ele ou era muito tímido no sentido de falar, ou gago, até mesmo gago.